Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 14. Marcos 14. Aqui. Marcos capítulo 14. Hoje de manhã nós vamos falar sobre um assunto muito triste, mas que vai ter um final feliz. Nós vamos falar de uma das páginas mais tristes da Bíblia. Nós encontramos na Bíblia páginas felizes, alegres, mas nós encontramos às vezes na Bíblia páginas tristes, que se fosse possível passar por cima, a gente passaria. Mas elas servem para o nosso ensino, para o nosso crescimento, e nosso aprendizado também. Então hoje de manhã nós vamos falar sobre a triste realidade da queda de um crente. Talvez eu esteja falando hoje de manhã com alguém que seja crente, que tenha passado por essa experiência, essa triste experiência, de cair, de desanimar, de enfraquecer na fé, de negar o Senhor, de trair o Senhor Jesus, como alguns dos seus discípulos fizeram. E essa é uma triste realidade que nós temos que encarar e reconhecer, é um fato. Aqui e acolá nós ouvimos notícias. Eu tenho 17 anos de ministério. Durante esse tempo eu tenho que ouvir esse tipo de notícia de irmãos da minha igreja, de irmãos de outras igrejas, de pastores, pessoas que a gente ama, tem apreço. E não é para ficar feliz, é para ficar triste mesmo, né? Eu lembro de um pastor em Rio Branco. Ele caiu em adultério, traiu a esposa, e conversando com a irmã dele, ela disse assim para mim: pastor, quando eu soube da notícia, eu fui até a casa do meu irmão, e assim, quando eu entrei na casa, o clima dentro da casa é como se alguém da família tivesse morrido. E eu acredito que seja assim mesmo, né? Ela disse: parecia que um dos meus sobrinhos, alguém da casa tinha morrido, era um clima de morte, de velório, de sepultamento. E isso revela o quanto é triste um crente que cai, que decepciona o Senhor, que nega o Senhor Jesus. E nós vamos falar então da experiência de Pedro. Pedro é um desses homens, grandes homens, né, que nós encontramos na Bíblia. Era um grande homem, era um dos líderes dos 12, aliás, era o líder dos 12, além de fazer parte daquele grupo seleto de 12 discípulos, os 12 apóstolos. O apóstolo Pedro também fazia parte de um outro grupo mais seleto ainda, que eram aqueles 13 que andavam com Jesus, e quando Jesus queria dar um ensinamento mais íntimo, mais próximo, mais específico, ele chamava Pedro, Tiago e João. Então, Pedro era muito íntimo do Senhor Jesus, mas nós encontramos aqui essa página triste da história de Pedro. Assim como talvez você tenha passado também por um momento triste, de queda, de fraqueza na fé também. Nós vamos ler aqui então em Marcos 14. Marcos 14, a partir do versículo 66, até o final do versículo 72. No dia 19, agora terça-feira, na madrugada de terça, eu estou indo para Fortaleza. Vou ficar lá uns 6 dias. 7 dias, né? E volto aqui só para pegar a Amanda. Orem pela minha viagem. Vou encontrar com o pastor Éder no próximo final de semana. Estarei com ele lá em São Gonçalo do Amarante. Vamos passar um tempo de comunhão juntos. E os outros dias vou passar com irmãos da Igreja Batista Antioquia, que estão lá já me esperando para a gente não fazer nada, né? Vamos só para a praia, né? Caminhar e não fazer nada, descansar um pouquinho esses dias aí. Então orem para que seja um período bom, agradável, a nossa viagem de avião até lá seja tranquila também. Então estou saindo na madrugada de segunda para terça-feira e eu conto com as suas orações. Vamos ficar em pé, aqueles que puderem. Marcos 14, versículo 66.
Marcos 14, o versículo 66, você conhece bem a história, né? Você pode encontrar essa mesma história em Mateus 26, de 69 a 75, Lucas 22, de 54 a 62, e João 18, de 15 até o 18, e os versículos 25 a 27. Você encontra a mesma história nesses mesmos evangelhos aí, esses outros evangelhos. Marcos 14, 16 diz assim: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falas ou falás. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Pai amado, nós te agradecemos por esta manhã, por esta escola bíblica dominical, pela importância, ó Deus, que os irmãos estão dando a esse momento de aprendizado, esse momento tão importante quando nos debruçamos sobre a Tua Palavra, quando estudamos a Tua Palavra. Ajuda-nos a compreendermos o que a Tua Palavra tem para cada um de nós. Ajuda-nos, se já caímos, a levantarmos. Ajuda-nos, ó Deus, a não cairmos se estamos de pé. Pois se estamos de pé pela Tua graça e a Tua misericórdia, não por mérito nosso, por capacidade nossa, ou por força nossa, mas por causa da força e do poder que vem do Senhor. Ajuda-nos a andarmos mais próximos de Ti, mais íntimos de Ti, mais próximos da Tua Palavra, para não cairmos como o personagem da nossa história aqui. Muito obrigado, ó Pai, por esta manhã e por cada irmão e irmã aqui presente. E pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Fala também aos corações das crianças, nas classes, ó Deus, aqui nesta escola. Que elas saiam daqui também aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-nos. Está aí uma coisa que a Bíblia não esconde: a queda dos servos de Deus. Você vai encontrar Abraão pecando na Bíblia. E Abraão é considerado o nosso pai, né, da fé. Ele é o amigo de Deus, tem muitas qualidades, Abraão. Mas você vai encontrar Abraão mentindo, quase causando uma tragédia. Você vai encontrar, por exemplo, Davi, que segundo as Escrituras é aquele homem segundo o coração de Deus. Você vai encontrar Davi decepcionando o Senhor, mesmo sendo um homem de muitas qualidades, mesmo sendo um homem que fez o que era reto perante o Senhor, como rei, como servo de Deus. Ele caiu, ele tropeçou, ele decepcionou a Deus. Você vai encontrar também no Novo Testamento o apóstolo Pedro. Pedro é um dos 12 que andava mais próximo de Jesus. Ele era o líder dos 12. Ele era uma espécie de porta-voz dos apóstolos. Então, quando os apóstolos queriam falar alguma coisa com Jesus, era Pedro que falava em nome deles. Era Pedro que se pronunciava em nome dos apóstolos. Mas mesmo andando próximo de Jesus, mesmo fazendo parte desse grupo, mesmo fazendo parte do grupo daqueles 3 que estavam mais próximos de Jesus, a Bíblia aqui nos revela que Pedro caiu. Pedro negou o Senhor Jesus. E o que nós podemos aprender com a história de Pedro, que pode ser a sua história aí sentado, e que infelizmente também pode ser a minha história no futuro. Todos nós estamos sujeitos à queda. Então o que nós vamos falar hoje de manhã, vamos falar de um assunto triste. De um assunto triste. Mas nós vamos ver no final que esse assunto triste pode se tornar também um assunto feliz. Tem alguma coisa para nós reservado aí no final, ou reservada no final. Então eu gostaria de falar hoje de manhã sobre essas realidades da queda de um crente.
Então você que está sentado hoje de manhã aqui, e você conhece um crente que caiu, ou tenha caído, né? Esteja fraco na fé, lembre-se que você pode ser o próximo. Eu sempre penso assim, quando eu ouço a história de um pastor que caiu, ou de um irmão, de um crente que caiu, eu sempre paro para pensar na minha própria vida. E a conclusão que eu chego é, Senhor, poderia ser eu, não é? Porque a mesma natureza pecaminosa que habita naquele irmão, está em mim também. Aquela mesma vontade que ele teve de pecar, de fazer o que fez, de cometer o delito que ele cometeu, eu também tenho a mesma capacidade. Pois a nossa natureza é pecaminosa. Então não tem ninguém melhor do que ninguém na igreja do Senhor Jesus. Não tem ninguém mais forte do que ninguém na igreja do Senhor Jesus. Todos nós estamos sujeitos à queda. O pastor Paulo Romeiro escreveu um livro justamente para contrariar essa ideia de que existe alguém mais espiritual ou mais poderoso na igreja que não vai decepcionar o pastor ou não vai decepcionar o Senhor Jesus. O livro é Super Crentes. Se você puder ler esse livro, vale a pena. Paulo Romeiro foi quem escreveu esse livro. Então não existe super crentes, né? Existem super-heróis, mas não existem super-crentes. Lá, pelo menos na fantasia, né, onde vai ter lá um super-herói. Mas, na realidade, não tem super-herói, não tem super-crente. Todos nós somos fracos, somos frágeis, né? Temos as nossas fraquezas. Então, vamos pensar um pouco hoje de manhã nas realidades da queda de um crente. A primeira realidade que eu gostaria de compartilhar com você, que está nesse texto aqui, é a seguinte. Isso aqui é básico, isso aqui é fundamental. Toda queda, irmãos, é um processo. Toda queda é um processo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: ninguém cai da noite para o dia. Quando foi que Pedro caiu? Pedro caiu lá naquela madrugada quando ele negou Jesus? Não. A queda de Pedro começou muito antes disso. Quando o galo canta e Pedro nega Jesus, ali já era o clímax do que já vinha acontecendo. Já era o resultado final de toda a somatória que vinha acontecendo na sua vida. São coisas que nós vamos deixando de fazer, por exemplo. Outras coisas que nós deveríamos fazer e não fazemos. E com o tempo vamos, de maneira, né, sem perceber, nós vamos verificar que estamos num processo de queda. Estamos caindo. E daqui a pouco nós percebemos que estamos no fundo do poço e vamos ter que fazer como o salmista lá no Salmo 40, né? Ele me tirou de um tremedal de lama, de um poço de perdição. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Aí já estamos no fundo do poço. Então toda queda é um processo, foi assim com Pedro. Então quando que Pedro começa a cair? Primeiro, ele começa a cair quando o coração dele começa a ficar cheio de soberba. Quando Pedro começa a ficar cheio de si. Começa a ficar vaidoso, afinal de contas, ele está mais próximo de Jesus. Afinal de contas, ele faz parte daquele grupo de 3 ali, que sempre está com o Senhor, e é o Senhor quem está ensinando a Pedro, né? O Senhor trata com Pedro como ele não trata com os outros. Então ele começa a se encher de si, de soberba. Você vai notar isso, por exemplo, no versículo 29, do capítulo 14 e o versículo 31. Dê uma olhada aqui no capítulo 14, que é o contexto, não é? No versículo 29, o texto diz assim. Aliás, no 27, Jesus diz assim, no 27. No 27, Jesus diz: todos vós vos escandalizareis. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: todos vocês vão me abandonar, porque está escrito, é algo profetizado. E ele menciona aí o texto: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. No versículo 29, Pedro responde assim, ó: disse-lhe Pedro, olha como ele estava soberbo, cheio de si, confiante na sua natureza humana, não é? Autoconfiante.
Como é perigosa a autoconfiança, né? Como é perigosa a autoconfiança. Uma vez lá em Feijó, em Feijó eu dava aula particular nas casas, às vezes, chama reforço, né? E uma irmã da nossa igreja, já casada e tal, ela ia fazer uma prova da Secretaria de Educação e ela precisava passar em matemática. Ela disse, pastor, o senhor pode vir aqui em casa? Eu queria tirar umas dúvidas e tal. Posso sim. Quanto é que o senhor cobra? Não cobro nada. Para a senhora não cobro nada. Aí tá bom, eu disse, que horas? À tarde que os meninos estão aqui, o Clécimar também, meu esposo e tal. E eu fui. Aí, daqui a pouco o marido saiu, daqui a pouco os filhos saíram. E eu percebi que eu estava sozinho na casa com ela. E agora, o que eu faço, né? Eu disse, irmã, não é por nada não, mas não seria melhor a gente colocar a mesa lá fora, no pátio, ali na frente, né, perto da rua e tal, a gente senta lá, fica tirando as dúvidas. Ela disse, pastor, o que é isso? O senhor está com medo de mim? Eu disse, não, minha irmã, eu estou com medo de mim. A senhora até que eu confio, mas em mim eu não confio muito não. Vamos para lá, é melhor. Quando você anda nessa defensiva 24 horas, você corre menos risco de cair. Mas quando você se enche, né, enche de si, de autoconfiança, não, eu posso, eu suporto, eu sou capaz, não tem ninguém que é forte, não existe. E Pedro estava assim, versículo 31 ele diz, olha o versículo 31, olha a arrogância desse homem, prepotência, soberba que estava no coração dele, versículo 29, ainda que todos, o que ele quer dizer com isso? Que ele era melhor do que os outros 11. Esses outros 11 aí, até que eles podem fazer o que o senhor está falando, mas eu não, eu sou bom, eu sou forte. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais, nunca diga jamais, porque aí você é candidato, né? É o próximo, talvez, da fila. O 31 diz, mas ele, olha como ele era arrogante, ele disse, não, eu não, Senhor, os outros sim, eu nunca. Aí Jesus corrige. Depois que Jesus corrige, o texto diz que ele insistia com veemência. Quer dizer, ele foi teimoso, né? No versículo 31, mas ele insistia com mais veemência. Se fosse humilde, ele teria dito assim, é verdade, Senhor, eu fui arrogante agora. Eu exagerei, todos, é demais já, não é bem assim não. Mas ele disse, não, Senhor, o senhor está errado, né? Ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo. Como eu disse para os irmãos, eu tenho 17 anos de ministério, é pouco em comparação a outros pastores aí. Mas a gente vai aprendendo com o tempo. Olha, você que é líder, tem alguns pastores aqui, você pode ter certeza disso. A pessoa que mais te bajula, é ela que vai te decepcionar. A pessoa que fica te bajulando muito, pode ter certeza, esse é o traidor. É o traidor, ele vai te decepcionar. Olha o que o texto diz. Ainda que me seja necessário morrer contigo, Senhor, não vai ser assim não vai ser fácil não, né? Vamos partir para a briga, o negócio vai ser feio, tal. Eu vi muito isso, irmãos, no meu ministério. Camarada diz, não, pastor, o que é isso? Estamos do seu lado, o senhor está, não se preocupe e tal. Quando o negócio pegou mesmo, aí, primeiro que corre. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Olha, irmãos, é muito fácil apontar o dedo para Pedro e dizer que Pedro negou Jesus, mas não foi só ele não. A gente esquece disso, porque os filmes não mostram isso. Quem foi que negou Jesus? Foi Pedro? Foi. Mas todos os outros também, porque afinal de contas não ficou ninguém. O texto diz, assim disseram todos. Então a soberba, a arrogância, a prepotência, a teimosia era de Pedro, mas também era de todos. A queda é um processo, como diz Provérbios 16 e 18. A soberba, né, que diz lá Provérbios 16 e 18,
A soberba precede a ruína, né? Quando a pessoa é muito cheia de si. Então Pedro começa a cair aí, ele começa a declinar aí, com o coração cheio de soberba, teimosia, cheio de si. Eles se achavam super crente, super apóstolo, né? Aí foi caindo. Depois de soberba, o que aconteceu na vida de Pedro? Falta de oração. Então, não era mais aquele Pedro que orava. Então ele começa a deixar de fazer aquilo que era fundamental. Ele começa a deixar de orar. Olha, crente não pode viver sem oração. Se você está vivendo uma vida tarefada, corrida demais, a ponto de você não ter mais tempo para orar, meu irmão, fica esperto, porque você vai cair se você continuar assim. Ele foi parando de orar, não estava mais orando. Veja aqui no versículo 34, 37. O 34 diz assim, eles foram para o Getsêmani, o 34 lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Jesus disse, olha, eu vou ali, vou orar, vocês vão ficar aqui, vocês não vão fazer outra coisa não, vocês vão orar também, junto comigo. E o texto diz, no versículo 37, que isso aconteceu por 3 vezes, né? Voltando, achou-os dormindo. Não era hora de dormir ali, era? Eles iam enfrentar uma guerra, questão de poucos minutos. Enfrentar os soldados, enfrentar o inferno, questão de poucos minutos, poucas horas. Não era hora de dormir. Dormir é importante? É, mas aquela não era a hora de dormir. Não era. Existem coisas, irmãos, mais importantes na vida. Comer é importante? É importante. Eu acho que esses dias eu estou levando muito a sério essa coisa. Comer é importante. Dormir é importante, né? Para quem trabalha, passa semana, é muito bom dormir, é importante. O corpo agradece quando a gente dorme. Mas existem coisas, eu vou dizer para você isso, existem coisas mais importantes do que dormir. Uma delas é a oração. Eu lembro quando eu estudava aqui no seminário, eu tive um professor de biologia na escola técnica, já extinta, né? Não tem mais ali na Compensa, Escola Técnica de Mineração. Hoje lá acho que é a prefeitura, né? Prefeitura. E lá nós estudávamos o dia inteiro, era de manhã e de tarde. Na época eu fazia o seminário, estava terminando o ensino médio, fazia o seminário aqui na igreja. E deu assim, a calhar que a semana de prova lá na escola foi a semana de prova aqui. E se eu não me engano, a primeira prova aqui era aquelas provas do pastor Lobato. As provas do pastor Lobato eram complicadas, eram grandes, as perguntas difíceis e tal. E eu disse para o professor de biologia, não sei nem se ele é vivo, José Alberto, foi professor no colégio estadual, foi nosso professor lá também, bom professor. E as provas dele também eram provas difíceis. Eu disse assim, professor, não tem como o senhor adiar essa prova, fazer no outro dia, conversando lá com o pessoal da coordenação e tal. Mas por que você quer mudar o dia da prova? Não, professor, é porque eu faço seminário na minha igreja e lá é semana de prova também. E eu queria estudar também lá para as provas, vai ser complicado para mim, a gente passa o dia aqui. Ele disse assim para mim, o que tu faz quando tu chega em casa? Ele disse, eu não vou para casa, professor, daqui, no máximo eu vou em casa, como alguma coisa e corro para a igreja, para o seminário. Que horas tu volta? Eu disse, volto umas 10h30, termina tarde, umas 10h30 eu estou em casa. O que você vai fazer depois? Ele disse, eu vou tomar um banho, depois vou jantar, depois da janta eu vou dormir. Ele disse, pois é, rapaz, o teu problema é esse. Se em vez de dormir, tu fosse passar a madrugada estudando, aí tu ia conseguir fazer a prova lá e aqui. Não vou anular a prova, não. Ele está errado? Não. Tem universitários aqui, né? Se quer alguma coisa na vida, se quer sucesso como um profissional, vai ter que passar madrugadas sem dormir. Infelizmente. Você não quer cair na fé? Vai ter horas que você não vai ter que dormir. Vai ter que orar. Porque somos candidatos à queda se não tivermos uma vida de oração. Pedro foi deixando de orar, foi enfraquecendo, né? Falta de oração.
Aí você vai vendo, soberba, falta de oração, carnalidade. É tudo um desdobramento, consequência da outra. O cara está cheio de si, não ora mais, não precisa mais de Deus, né? Então ele está cada vez mais cheio de si mesmo. Cheio de Deus não, está cheio de si. Está soberbo, não ora mais. Qual é o resultado disso? Ignorância, violência, brutalidade. A natureza vai começar a fazer aquilo que ela está sendo alimentada a fazer. A ser motivada a fazer. E é o que você vê no versículo 47. Olha o resultado. Nisto um dos circunstantes. Quem é esse circunstante? Quem é ele? É Pedro. Nisto um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote. E o que ele fez? Cortou a orelha dele. Eu acho que Pedro, ele poderia ser aquele homem do circo. Como é? O que joga as facas lá, não é? Porque ele tinha uma mira muito boa, né? Ele poderia ser aquele cara lá que a mulher fica amarrada, fica girando, ele... Porque ele mirou na orelha do homem e acertou a orelha. Não, ele queria acertar a cabeça dele. Ele era ruim de mira. Aí acertou a orelha. Ele queria matar aquele homem. Ele estava com um ódio no coração. E o resultado de uma vida sem oração é isso. Você quer fazer com as próprias mãos. Você quer resolver com o seu braço. Você quer fazer do seu jeito. E nem pergunta para Deus, Senhor, como é que eu tenho que fazer? Jesus não mandou ele pegar essa espada, ele por conta própria pegou. Foi lá, pegou e disse, vou resolver do meu jeito. Soberba, falta de oração, carnalidade, você vai vendo ele declinando. E agora você vai ver Pedro já quebrando os votos que ele acabou de fazer. Quer dizer, ele começou a fazer votos, promessas. Aí agora ele está quebrando tudo que ele disse no versículo 50. Então, deixando, todos fugiram. E ele foi o primeiro a fugir. Quebrou os votos. E agora, irmãos, ele está gozando da comunhão dos escarnecedores. Lá está o Pedro soberbo, carnal, que não ora mais, que já quebrou todos os votos que fez. Agora ele está no meio de pessoas que não deveria estar, no meio dos escarnecedores. Você vai ver isso no versículo 67. Ele vai se esquentar no fogo com aquelas pessoas, e uma mulher começa a questioná-lo, né? E começa a fazer perguntas, e ele vai negando, não sei o que você está falando, não sei quem é esse Jesus, nunca vi. Por isso que o salmista diz no Salmo 1, no versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você já notou o movimento desse versículo? Já notou o movimento desse versículo? Bem-aventurado o homem que não anda, ele está andando. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, aí ele para, não se assenta, aí ele já se acomodou, como diz, aqui que eu fico, ninguém me tira, tá bom, tá gostoso, porque aqui tem pecado, aqui tem pornografia, tem imoralidade, tem um monte de coisa que minha natureza gosta, então é aqui que eu fico. Mas se ele tivesse andado por outros caminhos e escutado outros conselhos, ele já não estava mais sentado na roda dos escarnecedores. Foi o que aconteceu com Pedro. Então, aprenda essa verdade na vida de Pedro. Toda queda é um processo. E um processo que vai decrescendo e não crescendo, né? Há uma segunda realidade sobre a queda. Toda queda, irmãos, nos arruína, sem exceção. Toda queda vai arruinar você, vai destruir você, vai trazer consequências à sua vida. Não tem jeito. É o princípio da semeadura, né? A lei da semeadura, lá de Gálatas 6 e 7, né? De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Tem jeito. Semeia pecado, vai colher problemas na sua vida. E uma das primeiras desgraças que acontece na vida de alguém que cai é o afastamento de Deus. Não é que Deus se afasta de você, você que se afasta dele. Você se afasta dele. Porque luz e trevas não tem comunhão, não é?
Não tem comunhão. A partir do momento que você começa a sentir prazer nas trevas e das coisas das trevas e tudo aquilo que é luz vai afastar você. Você não vai gostar, você não vai querer. Olha, não estou dizendo que isso é uma regra, mas nesses anos de ministério eu tenho percebido isso. Às vezes as pessoas, por exemplo, pessoas que desde o início sentam no banco da frente. Não estou falando nada contra quem senta atrás ou quem senta na frente. Mas a pessoa começou a sua vida de fé sentando nos primeiros bancos. E aí está animada, e está ajudando o pastor, os irmãos, está envolvido no trabalho, vai nas visitas e tal. É um irmão que está na frente por quê? Porque ele quer aprender, quer anotar, quer saber e tal. Quando ele começa a se afastar, é 90%, irmãos. Você pode ir lá e averiguar se está acontecendo alguma coisa na vida dele. A maioria das vezes que eu fui averiguar, fui conversar com o irmão, com a irmã, o que está acontecendo? Aí a pessoa começa a chorar. Não, pastor, está acontecendo isso. Porque a pessoa não gosta mais da luz. A luz já incomoda, né? Porque ela está envolvida tanto nas trevas, que aquilo ali já nos afasta de Deus. No versículo 54, o texto diz assim, Marcos 14, 54, diz assim, no versículo 54 o texto diz, Pedro seguira-o de longe. Já estava de longe, bem distante, né? Mas estava seguindo, mas de longe, bem distante. Houve um afastamento entre ele e o Senhor Jesus. Então toda queda nos arruína, nos afasta de Deus. Sabe uma coisa que a queda faz também? Ela destrói a nossa honra. Irmãos, uma das coisas mais valiosas que tem na vida de um homem e de uma mulher é a sua honra. Você pode até não ter dinheiro, você pode até não ter casa para morar, você pode até não ter carro, pode até não ter trabalho, mas se você tiver honra, você tem uma das coisas principais na vida de um ser humano. Honra não se vende. Lembra do falecido vice-presidente do Lula, José Alencar? Aquele homem, não sei se ele era crente, mas ele tinha uma conduta muito bonita diante da tragédia, da enfermidade e tal. Eu gostei de ver a postura dele diante do problema que ele enfrentou. Foi exemplar e tal. E ele parecia, pelo menos aos nossos olhos, ser um homem bom, de caráter e tal. Enfim, eu estava vendo uma entrevista dele na televisão uma vez, e a repórter perguntou assim para ele, o senhor tem medo de perder a vida? No meio de todo aquele problema que ele enfrentava de câncer e tal. O senhor tem medo de perder a vida? Ele disse, não, minha filha, eu tenho medo de perder a minha honra. E a gente tem visto tanta gente perdendo a honra nesse país. Tanta gente perdendo a honra nesse país. É o que está faltando no nosso país, é pessoas de honra. De honra. Sabe, irmãos, houve um tempo em que os crentes eram pessoas de confiança. Eu vou dizer uma coisa aqui para você que você vai ficar chocado. Se eu fosse empresário, eu acho que eu não trabalharia com crentes. Não contrataria, não. Tem um irmão na nossa igreja em Rio Branco, que ele é gerente de contas de um banco grande, conhecido aí. E uma vez, eu precisei de um dinheiro emprestado. Mixaria, pouca coisa. Quando a gente fala de empréstimo de dinheiro, a gente fala em valores altos, né? Eu acho que na época eram uns R$2.000. Eu precisava de R$2.000, não sei agora para que era. Eu acho que era para completar a chave do apartamento, alguma coisa assim. E eu precisei desse empréstimo. E aí eu fui ao banco, falei com a gerente de contas e tal. E foi a maior dificuldade. O banco colocou vários empecilhos, uma dificuldade grande e tal. Aí eu fui chateado para casa, não consegui o empréstimo. Aí na igreja conversei com ele, disse, meu irmão, não é possível, rapaz. Tem tantos estelionatários nesse estado aqui, nessa cidade, gente que eu conheço, né, que engana os outros, tal. Vai lá no banco, pede dinheiro emprestado, o banco empresta. Eu fui lá, disse para a moça, eu até disse para ela, olha, eu sou pastor. Ele disse, pastor, se o senhor tivesse falado comigo antes, eu ia dizer para o senhor como o senhor deveria agir. O senhor agiu errado. Mas por que, meu irmão? O senhor falou que era pastor. Era para o senhor ter
ter dito assim, não, eu sou professor e tal. Porque se o senhor disser que é pastor, as portas se fecham. É a orientação do banco, dos superiores. Se chegar aqui um pastor pedindo dinheiro emprestado, dificulta a vida dele. Já imaginou isso, rapaz? Eu disse, tu está brincando comigo? Não, estou falando sério. A orientação é, se for pastor, não empresta. Houve um tempo em que as pessoas acreditavam nos crentes. Podia entregar a chave de uma casa para o camarada, na certeza de que nada ia acontecer. Podia entregar a chave de um carro, na certeza de que nada ia acontecer. Os crentes eram de confiança. Hoje não são mais, perderam sua honra. Perderam sua honra. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro se tornou um homem covarde. Ele estava com medo de uma mulher. A mulher dizia para ele, não, você mesmo. Ele, não, o que é isso? É você, rapaz. Você é um deles. Versículo 67 e 68. No versículo 70 e 71, ele perdeu tanto a sua honra que ele agora já estava perjurando. Né? É como se ele dissesse assim, no versículo 70 e 71, eu juro pela alma da minha mamãezinha, e não sou eu. Isso para um homem velho, já pensou? É no mínimo ridículo, né? Você vê no versículo 70 e 71. 70 e 71. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar. Eu juro, não sou eu não. Quer dizer, já era um camarada covarde, perjuro, praguejador, diz o versículo 71. Já estava até ameaçando as pessoas. Perdeu a sua honra. E depois que você perde a sua honra, para restaurar é difícil, muito difícil. É como plumas ao vento. Já viu essa expressão? Como plumas ao vento? É como se você pegasse, por exemplo, um travesseiro de plumas, de ganso, e subisse no prédio mais alto da cidade de Manaus. Aí você rasgasse aquele travesseiro e deixasse o vento levar as plumas. Agora você tem uma tarefa. A tarefa agora é juntar todas essas plumas. Você pode até juntar algumas, né? Mas tenha certeza de que algumas você não vai nem achar, não vai nem conseguir juntar de novo. Assim é a nossa honra. Uma vez perdida, podemos resgatar até alguma coisa, mas algumas ficarão. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês de manhã. Toda queda é um processo. Toda queda nos arruína, nos destrói. Mas toda queda tem lugar para um verdadeiro arrependimento. Aí entra em cena a graça de Deus. Entra a graça de Deus para restaurar, para transformar, para fazer de você uma nova criatura. Foi o que aconteceu com Pedro. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. O que Pedro fez não foi diferente daquilo que Judas fez, não. Tanto Judas quanto Pedro abandonaram o Senhor. Traíram o Senhor. Negaram o Senhor. Só que tem uma diferença. Pedro se arrependeu verdadeiramente. Judas não. Ele era o filho da perdição. Judas não se arrependeu. Houve no máximo ali um remorso. Mas não um verdadeiro arrependimento. Eu vou tentar explicar essa diferença de Judas e Pedro. É como se Pedro tivesse tomado um veneno. O veneno está sobre a mesa, dentro de um copo. Pedro e Judas tomam o mesmo veneno. Só que Pedro, em um determinado momento, antes de engolir o veneno, ele cospe. Judas não. Ele toma e engole o veneno. Quer dizer, Pedro, houve ali um momento que ele caiu em si e voltou atrás. Judas não teve essa iniciativa. E o que aconteceu para Pedro voltar atrás? Olha que interessante isso aqui, irmãos. O que fez o apóstolo Pedro, por isso que o nome é graça, graça. Porque a mesma coisa não houve com Judas. O que aconteceu com Pedro, o que Jesus fez para que Pedro se arrependesse verdadeiramente?
Quando eu digo Jesus fez, por quê? Porque foi Jesus mesmo. Ninguém aqui tem força de voltar atrás sozinho, não. É Deus operando, é Deus operando. Se Deus não operar, você não volta atrás, você não se arrepende, você não busca o Senhor, você não ora, é Deus que opera. Por isso que o apóstolo Paulo diz, é Ele quem efetua em vós, tanto querer como realizar. É a graça de Deus. Então o que aconteceu? A multidão reunida, de madrugada, aquele barulho, a menino gritando, cachorro latindo, todo mundo acorda. Pegaram aí um ladrão, um criminoso e tal. Quem é? Aí, todo mundo falando. Ah, é Jesus, o Nazareno e tal. Aí um foi falando para o outro. As vizinhas foram acordando, né? Aquele pessoal que gosta de saber do que está acontecendo na rua e tal. Aí veio todo mundo. E quem estava lá? Pedro. Olha o Pedro lá olhando. E tentando ver o que estavam fazendo com Jesus e tal. E todo mundo gritando, muita gente no lugar. Era uma multidão, a Bíblia diz. Mas olha que interessante. No meio de toda aquela multidão, Jesus encontra os olhos de Pedro. Dê uma olhada aqui em Lucas 22, 61. Lucas 22, 61. Alguém já disse que os olhos falam mais do que a boca, né? Às vezes um olhar já diz tudo. Não precisa nem falar. Os namorados sabem o que eu estou dizendo, né? Já dizia lá o Tom Jobim, meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos teus desejam se encontrar. Não é assim que diz lá a música? É Tom Jobim, eu acho, né? E os teus olhos, tem uma hora que ele diz assim, as luzes dos olhos teus estão dizendo que querem se casar. Quer dizer, os olhos estão dizendo alguma coisa. Né? Então, às vezes a pessoa não fala nada, mas só o olhar já diz tudo. É como as palavras também, não é? Aquela atriz Marília Pêra, que faleceu recentemente, eu vi uma entrevista dela antes de morrer na GNT, e o camarada perguntou assim para ela, uma palavra pode ser dita de quantas maneiras? Ela disse, de infinitas maneiras. Aí ele disse assim, então, como é que você poderia falar a palavra não? Ela disse, não pode ser falado de diversas maneiras. Aí ela foi dizendo, não, não, não. Aí, quer dizer, uma palavra só pode ser, né, falado de várias maneiras. A mesma coisa o olhar. Um olhar pode dizer muitas coisas. Né? E olha o que diz aqui, o versículo 61. Então, no meio de toda a multidão, lá está Pedro querendo ver o que está acontecendo. E tal. O verso 61. Então, voltando-se o Senhor. Por quê? Porque o Senhor estava de costas para Pedro. Ele estava aqui, de costas. E Pedro está ali, no meio da multidão. E a Bíblia diz, então o Senhor, né, voltando-se para Pedro. Imagina isso, irmãos. Ele está de costas aqui. Pedro está no meio da multidão. E o Senhor Jesus, sendo Deus, ele sabe que Pedro está lá. Lá está Pedro, em um determinado lugar. Eu vou olhar para ele. Eu não preciso falar nada para ele. O que eu vou falar para ele, vou falar com os olhos. Aí ele olha. Nem aponta o dedo, como eu fiz. Ele só olha, né? O que você acha que esse olhar queria dizer? Se você for um fundamentalista, ortodoxo, conservador, você vai dizer assim, o olhar queria dizer o seguinte, pastor, caba sem vergonha. Olha o que você fez comigo, rapaz. Está vendo onde eu estou aqui? Mas se você for um crente cheio de compaixão e misericórdia, você vai interpretar o olhar de Jesus assim, Pedro, apesar de tudo que você fez contra mim, eu ainda te amo. Eu interpreto o olhar de Jesus assim. E eu te amo tanto que eu te perdoo. Você quer voltar para mim? Irmãos, eu acredito que aquele olhar de Pedro entrou no coração dele como uma espada rasgando assim. Né? Jesus não precisou falar nada para ele. Veja aí o versículo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro e Pedro se lembrou da palavra. Eu acho que Pedro poderia dizer assim, né? Olha a besteira que eu fiz. Poxa.
Eu agi como um louco. Se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu acho que ele gritava, né? Ele rasgava o coração ali, desesperado. Senhor, o que eu fiz? Talvez eu esteja falando com alguém hoje de manhã que caiu, que decepcionou tanto o Senhor Jesus, que tem envergonhado tanto o seu nome. O Senhor Jesus está olhando para você hoje de manhã e com o seu olhar está dizendo: eu ainda te amo, apesar de tudo que você tem feito contra mim, apesar de toda rebeldia, ingratidão, toda maldade e pecado que você tem feito contra mim, eu ainda te amo. E eu te amo tanto que eu quero te perdoar. E a Bíblia diz que ele caiu em si, saiu do meio daquelas pessoas e foi chorar amargamente, arrependido pelo que ele tinha feito. E depois disso você conhece a história de Pedro, né? Pedro mais sincero, corajoso, tinha defeitos como qualquer um, tem, né? Você vai encontrar um outro homem restaurado, transformado, mais consciente das coisas, menos emotivo, né? Levado pelas emoções. Não, ele mais ponderado nas coisas e tal. Mais sereno também. Lembre-se disso, toda queda é um processo. Talvez você esteja no caminho desse processo. Antes de cair, meu irmão, volte. Volte, que você já está vendo que você já está soberbo demais, confiante em si demais. Volta, ainda tem tempo. E lembre-se que toda queda tem uma ruína, vai destruir a sua vida, vai acabar com a sua honra, a sua comunhão com Deus. Você quer isso para você? Mas não se esqueça que se você cair, ainda há espaço para arrependimento. Porque Deus, o nosso Deus, continua sendo um Deus cheio de graça, muita misericórdia. Só não sabemos quanto tempo você tem. Pai querido, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela vida de Pedro, pelos erros dele também. São os nossos às vezes também. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais sensíveis à tua palavra, a sermos mais sensíveis ao teu olhar, ao teu toque. E que a experiência de Pedro não venha se repetir em nossa vida. Não queremos cair para saber como é a queda. Mas se já caímos, que o Senhor nos levante. Não temos forças para levantar. Que o Senhor nos levante e tenha misericórdia de nossas vidas. Muito obrigado a Deus por esta manhã, pela vida de cada irmão, cada irmã desta igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Ajuda-nos a vencermos nestes dias tão maus o pecado, a carne e a Satanás. Em nome de Jesus. Amém.